A gente tem que ter muito cuidado com o psicopata. Uma impulsão homicida. Um assassino Este cruel. homem não pode mais desfrutar do convívio com a sociedade. Sexualmente. Tintes de perversidade. Um assassino em série. A maldade faz parte do espírito dele. Mata por instinto, por vontade de matar. Nem todo psicopata é eloquente, mas o Francisco é muito eloquente e ele convence. Quanto menos empatia você tem, mais você consegue manipular o outro, né? É cara de pau, né? E se põe como vítima, se põe como o que ele quiser. Quem mente não olha nos olhos, ele mente e olha nos olhos. Quem mente altera a voz, ele mente sem alterar a voz. Quem mente demonstra nervosismo, ele não fica nervoso. Eu fui para entrevistar um ou outro, porque eu tinha entrevistado o Francisco um dia antes. E ele estava no meio daquela barulheira, ali no fundo do corredor, onde tinha uma grade. E ele berrava, doutora Hilda, né? Eu falei, meu Deus, o que esse cara tá querendo falar comigo? Aí o agente carcerário falou, a senhora quer que eu dê um jeito nele? Falei, não, chama que ele deve estar querendo falar comigo. Aí ele veio. Entrou na sala de entrevista e falou, doutora, tem muito barulho, posso fechar a porta da sala de entrevista? Eu lembro que eu pensei assim, se eu falar para ele que não pode fechar a porta, ele vai achar que eu tô com medo. E aí eu falei, pode. Assim que ele ouviu os passos do agente carcerário saíram do local, ele põe a mão na mesa e me pega pelo pescoço. E se eu matar a senhora agora? Tirei ele do meu pescoço e falei, você não é louco de fazer isso comigo? Aí ele falou, eu não sou mesmo, eu não sou louco, eu sou só psicopata. Entrar no parque em hipótese alguma. Em maneira alguma eu entrei no Parque do Estado, mas passar perto sim eu passei. Maria, acabou de chegar aqui ao DHPP a advogada Maria Elisa Munhol. Nós vamos tentar saber dela em que ela vai basear a defesa. A sinceridade do olhar. Talvez um sexto sentido de criminalista. É claro que ele ia ser submetido a interrogatórios processuais, mas as provas já eram contundentes. Está sendo feito um teste da arcada dentária dele. Já foi retirado o molde e esse molde vai ser comparado com as mordidas que foram encontradas no corpo de uma das vítimas, a balconista Selma Queiroz. Você colhe naquela que foi possível, que estava mais recente, a arcada dentária daquele que mordeu. A mordida era severa mordida, era uma mordida violenta. Francisco, vulgo Chico Estrela, colaborou porque ele falou que no Rio Grande do Sul ele tinha apanhado, tinha perdido um dente, então ele acreditou que a gente estava fazendo a documentação toda em função dessa suposta perda de dente dele. E quando terminou, então tá liberado, o doutor Hermindo pegou a foto da mordida da Selma e levou para ele. Olha aqui o que você fez. E foi o primeiro instante em que ele deu aquele break. Puta, o que eu fiz? Eu mordi, deixei uma prova. As provas são suficientes em relação a Selma, as provas são incriminadoras em relação às outras vítimas. Eu acho que ele pensou, não tinha mais saída, não tinha mais
por onde, não tinha por onde mais a não ser contar o que realmente tinha acontecido. E aí eu sentei do lado e comecei a falar lorota. Mas ao mesmo tempo eu veio a mim e falei, nossa, eu vou falar a verdade. Volta o jogo. Eu tenho que omitir algumas coisas pela fonte, tá? Mas chegou o Chico, a gente sabia que ele estava aqui no DHPP, lá embaixo, depois das escadarias, tem algumas celas. Uma pessoa me falou, olha, como você está fazendo essa cobertura longa, de forma tão bacana e tal, eu quero te falar que ele está preso, que ele vai confessar os crimes, que ele é o serial killer. E agora você dá seus pulos. E eu, sabendo que ele estava aqui, tinha que dar um jeito, né? E o Chico falou. A primeira palavra que eu falei, você nem matou o seu Frank, né? Eu matei. Por mais que ele acreditasse que o Chico era o assassino, que a filha dele estava morta, como pai, você sempre tem aquela pequena esperança, né? Quem sabe ela não tá morta. Quem sabe ela tá sem memória. Então ele mantinha um pouquinho disso. Então antes de entrar no ar eu liguei pro Cláudio, pai dela. Eu falei, seu Cláudio, eu tô ligando porque o Chico confessou as mortes e eu queria falar pro senhor. Antes de entrar no ar, que seria muito descortês da minha parte. Ele chorou muito, eu também. Desculpa, é que é muito triste, sabe, ver um pai passar pela incompetência da polícia por uma história dessa. Quando gruda a história, o Francisco de Assis Pereira ser o mesmo maníaco do parque, ele já estava tão desiludido com relação a ele ter avisado isso. Não tinha, ele já estava acabado naquela hora. Me recompus, liguei para a TV, já tinha entrado no ar o Jornal da Band. Volta tudo. O que aconteceu? Chico confessou. Francisco de Assis Pereira confessa. Foi ele mesmo quem matou as mulheres. A confissão aconteceu dentro da divisão de homicídios da Polícia de São Paulo. Francisco, que negava todas as acusações, contou com detalhes cada uma das mortes. Levava as mulheres ao parque e, depois de violentá-las, as matava. Francisco contou tudo isso com tranquilidade. Em nenhum momento demonstrou arrependimento ou culpa, um comportamento que é normal quando se trata de uma pessoa psicopata. A revista, é claro que ela se antecipou, né? A repórter se intitulou estagiária de uma advogada, né? A advogada admitiu e entrou para presenciar a argumentação do Francisco. Você não vai desconfiar de um advogado. Eu conversei somente com o advogado, no sábado de manhã, já estava publicado na revista Veja o acontecimento de muitas coisas da minha vida. Aí a diligência foi feita lá no Parque do Estado, que ele falou que ia indicar onde estavam os restos mortais da Isadora. Logo aqui no Pontilhão, por cima da rodovia Imigrantes, já muita gente acompanhando de longe o trabalho da polícia. Eu me recordo que a gente foi num sábado de manhã, logo cedo. Lá no local, antes de entrar na mata, a gente contatou um mateiro, que a gente não ia confiar em entrar só com ele. Tinha que ter mais alguém para indicar tudo. Bom, continuo aqui pela trilha no Parque do Estado e alguns oficiais, algumas pessoas da imprensa acompanham essa nossa visita. Até chegar na clareira lá onde estava, né, os restos mortais da Isadora.
Francisco de Assis Pereira teria dito que estava cansado de toda essa história. Os policiais disseram que ele andou sem dificuldade pela mata e às 8 horas da manhã indicou onde estava uma ossada que pode ser de Isadora Frankel. Foi, assim, um momento que marcou bastante, né? Que eu não esqueço. Que ali teve a comprovação mais do que real que era ele o maníaco do parque mesmo. O corpo aparece alguns indícios de que foi queimado. Ele foi queimado, o corpo? Sim, ele queimou. Depois de 3 dias ele veio e ateou fogo ao corpo da Isadora. E ele apontando com uma frieza, foi aqui. E ele estava indo para um programa de televisão para contar a história da Isadora, a história dele, do desaparecimento da Isadora e de tudo que ele tinha feito para descobrir onde a Isadora estava. E nesse momento a televisão estava acompanhando o Francisco levando os policiais para a ossada da Isadora no parque. E ele foi vendo isso no monitor, filmando o Francisco até achar a ossada dela. Ele ficou amargurado. Ele perdeu muito da vontade de viver. Francisco Assis Pereira é o maníaco do parque. É certo que ele sempre procurava amenizar. Mas como vai amenizar com um monte de corpos? Quantas famílias atrás de cada caso? Não existe coisa pior, você sempre acha que essas coisas vão acontecer com outras pessoas, entendeu? Ele era muito jovem, 18 anos, cheio de sonhos, uma vida toda pela frente e teve a vida ceifada. A cada dia, a polícia ouve Francisco sobre um assassinato, quando ele conta os detalhes da bárbara história. O promotor Edilson Bonfim acompanhou o depoimento. Ele nunca entrou em surto em público, nunca mordeu o chefe. Eu era jovem, mas jovem com experiência, eu era profissional. Eu estava pronto à altura daquele momento para aquele caso. Esse moço tinha um local de encomenda e o momento ele escolhia para entrar em surto. Francisco declarou à polícia durante esta madrugada que matou 9 mulheres no Parque do Estado. Interessantemente, ele só confessa aquilo que o Estado já descobriu. Depois de ter descoberto, ele faz o papel do bom mocinho e diz, não, fui eu mesmo, eu vou confessar. Confessar depois de ter sido identificado? Eu quero ver ele confessar aquilo que nós não sabíamos. Ele reconheceu através de fotos como sendo Rosilda Alves França. Na polícia, ele confessou que tinha matado a jovem Rosilda, uma babá de 22 anos. Pode ser a 10ª vítima de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Hábil manipulador de informações, ele vai percebendo o que a polícia vai descobrindo, ele vai vendo aquilo que o juiz, o promotor sabe depois, e para aparentar sinceridade ele diz, isto eu fiz. Os pais de Francisco Assis Pereira tentaram visitar o filho no sábado à tarde durante o depoimento oficial, mas foram barrados. Coisas dele eu sabia tudo, né? Que ele me contava o que acontecia. Mas nunca me contou isso. Peço a Deus pro Brasil, toda a população do Brasil, que me perdoe. A polícia divulgou que hoje outras 3 mulheres reconheceram Francisco de Assis Pereira como o homem que as violentou sexualmente. Quem apareceu ou quem quer ainda se provocar da oportunidade de se aparecer uma revista ou por ver o fato de estar escondida, esperando a oportunidade para se aparecer e também a condenação. Quando
Quando ele confessou os crimes, os repórteres perguntavam para ele das sobreviventes, que ele falava que ele nem conhecia, eu fui procurada pela própria mídia para dizer que eu tinha incriminado a pessoa errada. E eu falava assim, não, gente, peraí, quem viveu tudo que viveu fui eu. Eu conheci a pessoa de perto, eu estava perto, era eu que estava lá. E eu sei quem fez isso. Porque é uma coisa que você nunca mais vai esquecer. É uma coisa que você vai ficar marcada para o resto da sua vida. Então, com certeza todo mundo ficou duvidando. E duvidam até hoje. E a mídia comprou a história dele, entendeu? Comprou a história dele e a nossa, assim, somos mentirosas, não procede o que elas falam. Ele é uma pessoa forte, ele teria, com certeza, conseguido matar elas, não acredito. Eu lembro que o que mais me chamou a atenção na época, quando eu percebi que tinha mais mulheres, que umas estavam mortas e outras vivas. Eu pensei, não podia ser minha prima que tivesse sobrevivido a isso? Por que ela não conseguiu? Chamou atenção uma delas, ela foi muito barbarizada, ela sofreu muita violência sexual. Ela só não faleceu em função de toda essa violência que ela foi vítima por uma obra de Deus, porque ela foi muito serviciada, muito violentada de todas as formas. Nós usamos de todos os argumentos para ela registrar, mover o processo, mas ela não quis prosseguir. Outras se recusaram até vir ao departamento. Os agentes chegavam até elas e falaram, não quero o meu nome envolvido, não quero, não vou depor, já aconteceu. Tudo que as vítimas queriam era o anonimato. Estes estupros são os identificados. Quem buscar os registros policiais vai observar que existe uma gama enorme de estupros que não se descobriu a autoria. A polícia investiga 2 casos de mulheres estupradas e mortas no interior de São Paulo e de uma ex-colega de Francisco desaparecida em Bauru, onde ele dava aulas de patinação. Ninguém consegue fazer uma leitura contrapelo sobre os passos que ele deu nesta vida. Perfeitamente possível que outras ossadas possam ter sido deixadas para trás. Ele disse, olha, talvez eu tenha perdido a conta. Mas ele chega a dizer isso? Chegou a dizer. Há uma semana, Francisco de Assis está preso aqui. E a cada dia os depoimentos dele são mais impressionantes. Ele contava os detalhes, amarrando as vítimas, praticando ato sexual, todos os momentos, né? A narrativa de como foram praticados os crimes, isso aí não dá para esquecer, né? E a gente via, né, a transformação que tinha, né? No comportamento, no olhar dele, relatando as cenas. É uma pessoa que, se você conversar bem, mas no mato é um monstro. É uma coisa que ela é poderosa, mas uma força que eu não sei, é uma força incontrolável. É uma força bruta. A polícia começou a preparar um perfil de Francisco de Assis. Um confuso diário, onde o motoboy escreveu que queria conhecer uma garota de 12 ou 13 anos para no futuro se casar com ela, e o depoimento de uma ex-noiva dele, ajudam a traçar este perfil. Descobriu que ele tinha tido uma decepção amorosa com uma namorada com o mesmo tipo físico das vítimas. É sempre aquela história, né? Que teve problema com uma mulher, que foi desprezado, sempre essas histórias, né? Mas eu acho que é um instinto da maldade mesmo, né?
E eu apresento para vocês uma pessoa que morou, né, com o Francisco de Assis Pereira, Tainá Rodrigues. Boa tarde. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu num bairro de Diadema, na rua, e na mesma noite a gente terminou indo morar junto. Ele nunca demonstrou? Não, ele era muito violento. Muito violento? Muito violento. Batia em você? A gente brigava. Um relacionamento que tinha terminado por causa de brigas e ciúmes. No depoimento, a polícia destacou uma frase. Em verdade, a última briga que teve com o Francisco, o Francisco proferiu que ele seria famoso, nem que fosse nas páginas policiais. Todo mundo queria saber a história do Chico, quem era o Chico. Eu acho que a imprensa esqueceu bastante de contar mais quem era a vítima, valorizar essa vida perdida. Não teve muito isso. Eu tendo em mente que existem vítimas, que esse cara fez vítimas, eu teria o mínimo de respeito pelas que partiram, pelas que sobreviveram e não deixaria sair. Aquilo era aceito, aquilo era feito por um jornal importante, pertencia a um grupo importante, né? Francisco de Assis Pereira, patinador, motoboy, assassino. O caso atingiu uma proporção inenarrável. Ter sido atacadas pelo maníaco do parque. O maníaco do parque era a sensação do momento. Ele é o assassino. Porque era o ibope do momento. Falava assim, Chico, todo mundo parava para assistir. A primeira entrevista dos pais do maníaco do parque. A primeira entrevista dos pais após a confissão do maníaco do parque. É um momento em que a televisão aberta ainda é muito importante, ela tem grande espaço. E agora temos Sandra Aparecida, de 19 anos, que está aqui conosco e que conta que foi atacada por Francisco. Boa noite, Sandra, é um prazer. Aquilo, de alguma forma, ia afetar a minha vida de algum jeito. Gente, era meu rosto na TV. Naquele tempo, a televisão era idolatrada. Todo mundo que aparecia, nossa, é famoso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não desconfiou, meu Deus? O cara não tem uma máquina fotográfica. Você nem percebeu isso? Como que alguém na cidade de São Paulo consegue convencer uma pessoa estranha, levar alguém para um lugar tão perigoso, uma cidade tão perigosa quanto São Paulo? Eu gostaria de saber qual foi a lábia para ir junto com ele. Todos eles sabiam que eu tinha uma úlcera aberta e todos eles queriam colocar o dedo. Me feriam o tempo todo para lembrar da situação. Realmente, ele me ofereceu uma quantia no valor de R$700. Uma mãe que tem medo que o filho passe necessidade, ela topa. Ninguém dizia, e na minha condição, se eu não tivesse o emprego que tenho, se fosse uma vítima social, se estivesse desempregada, suscetível a cair na conversa de um delinquente como aquele, os outros contam a realidade como ela é. Este não, ele falseia, ele romantiza, ele arruma desculpas. É um jeito mais fácil da gente cortar caminho, que a gente já tá atrasado. Olha, vamos cortar caminho por aqui, que a equipe tá logo ali embaixo. Foi aí, então, depois da gravata, que ele se transformou. Não era mais aquele cara que me abordou no Ibirapuera. Trabalhava de operadora de caixa e aí eu comecei a ser assediada. Eu fui assediada até dentro do meu trabalho. Sexualmente falando. Mas eu tô falando do cara ficar se esfregando. Eu falei assim, meu, o que é isso? Aí ele, cala a boca, cala a boca. Eu podia ter botado a boca no trambolho, não podia? Mas aí já tinha um caso rolando. Ah, é muita gente, né? Você deve ser muito gostosa, né, Sandra? Então eu segurei a onda. Segurei a onda porque eu tinha certeza que esse comentário ia rolar. Esta moça, hoje de manhã, estava parada na rua
A produção abordou com o mesmo papo do maníaco do parque. Ele levou ela pro meio do mato e você vai ver o que aconteceu lá hoje de manhã. Eu vou falando, então tudo bem. Primeiro, agacha. Minha gente, no meio de um lixão. Não, então eu tô te falando, eu costumo. Ok. Há muitos outros maníacos pelo Brasil, mas há muitos pais, infelizmente, que não sabem orientar moças como esta. Essas meninas que os pais não dominam, filha de papai, os pais não sabem para onde anda, dentro do ônibus. Eu ficava bem quietinho, eu trabalhava, dava até vontade de não ir trabalhar mais, para não escutar essas conversas, né? Mas para muitas mulheres, os crimes do maníaco não representaram ameaça. Eles já tinham o endereço certo, só poderiam ser cometidos contra pessoas desprevenidas. Eu acho que foram um pouco inocentes, né? Porque se meterem numa mata para serem fotografados. Eles não podiam ter feito isso. Eles teriam que ter conhecido cada uma. Teriam que ter procurado saber de cada uma. Quem era a pessoa? Não tem esse negócio de todas querem ser modelo, todas querem se mostrar, todas querem ficar expostas. A Selma não gostava de tirar foto. Nunca. A Selma jamais seria modelo. Meninas inocentes, ingênuas, com o sonho de serem modelos, caíram na lábia de um homem e foram para uma mata com um desconhecido. Ele era porco, Chico era sujo, né? Ele tomava banho com água sem sabão. Falava que as mulheres gostavam de homem do cheiro natural. E para nós, ele era fedendo. Falava, Chico, você tá fedendo. Eu conheci uma moça, durante uma entrevista, nós conversando, ela falou pra mim que ela escapou dele. Ela falou pra mim que ele era nojento, que ele fedia, que ele era sujo, que o pênis dele fedia, que ele jamais teria uma mulher se não fosse a força. Ele levou na marra boa parte daquelas meninas. Era de noite, como que eu ia tirar foto de modelo dentro de uma mata? Não procede isso. É uma história que ainda mexe comigo, né? Então não pude contar para ninguém, não pude falar para ninguém, não pude... Uma que na época, né, fomos muito vistas de uma forma errada, né? Se eu contasse direito para minha mãe o que tinha acontecido, ela tinha me dado uma surra porque eu fui, porque eu caí, né? Porque eu acreditei. Então eu prefiro continuar em sigilo. Eu vim numa família assim bem tradicional, bem religiosa, uma mãe muito rígida. Eu não tinha TV em casa, a mãe não deixava. Então eu assistia na vizinha. Eu passava o dia, o final de semana inteiro na vizinha assistindo TV. Como eu não tinha, aquilo para mim era o máximo. Entre as meninas, né, do auditório, deve ter muitas que querem ser modelo. Bom, para quem tá afim de ser modelo, tem dois jeitos. O primeiro é vir numa agência, bater na porta e ver o que acontece. O outro é, de repente, um dia você tá andando na rua, bonita, maquiagem legal, cabelo bacana, e, de repente, alguém se aproxima de você e fala: Você quer ser modelo? Estava procurando emprego, tipo aquelas pessoas que ficam com aquelas placas nas costas, né? Foi talvez por isso que ele me abordou, porque ele viu que eu estava procurando um emprego. Ele falou: olha, eu tenho uma coisa boa para você, que era para ser modelo. Então, talvez eu caí pela necessidade de achar que ali eu ganharia um pouco mais de dinheiro ou alguma coisa que pudesse também ajudar a família. E foi ali que ele começou a abordagem. Que ia ter várias meninas, né, filmando, que era para eu, né, encontrar com ele no outro dia. Ele pediu o que eu tinha que levar. É engraçado que hoje, né, se eu vou ver uma agência, eu vou ver alguma coisa, um emprego, o que você vai fazer? Você vai no Google. Naquela época, não. Eu não tinha nem computador em casa. Não sabia nem o que era direito, o que era aquilo.
ele tinha muita informação. Por isso que isso assim, ó, não me fez desconfiar de alguma coisa. Ele falava, ó, você vai tirar foto assim, assim, né? Ah, esse teu cabelo, nossa, é bem exatamente o que eu preciso. Então ele sabia exatamente onde abordar, o que ele abordar e o que ele te fascinava. Você fala, ó, ele tem conhecimento disso. Ela disse que foi abordada por ele e disse que não poderia acompanhá-la naquele dia e marcou com ele no outro dia, né? E o encontro dele foi quando ela foi levada para o Parque do Estado. Eu encontrei com ele, foi numa estação do metrô. E dali a gente pegou o metrô junto. Ele falou que a gente ia gravar em Diadema. Aí na hora que já terminou a ponte, que aí viu que passou todo mundo, foi a hora que ele mudou. Mudou completamente o semblante. Ele levou um soco, mas foi uma dor assim tão intensa, foi onde eu caí. Aí ele falou que ele era, eu não sou olheiro coisa nenhuma, né? Você vai agora me seguir e se você gritar, se você fizer, eu te mato. E foi onde ele foi me arrastando para dentro da mata. Ele já sabia exatamente onde ele ia parar. Eu lembro que eu fiquei só de um sutiã assim, mas ele não conseguia, ele não tinha ereção. E nessa que ele não tinha ereção, ele me mordia. Durou praticamente a noite toda, porque ele parava, aí ele cansava, daqui a pouco ele tentava de novo, eu sentava e ficava quieto ali. E nisso eu escutei de madrugada algumas pessoas entrando e orando ali de madrugada. E eu falei pra ele, tem alguém ali? Ele falou assim, então cala a boca, porque senão eu te mato aqui agora se você gritar. Eu sei que foi Deus ali naquele momento, sabe? Que entrou ali dentro daquela mata e não era minha hora. E ali deu um tempo, ele falou, vamos embora. Eu vou te deixar lá na estação e de lá você vai embora. Se você falar com alguém, eu te mato. Foi o maior livramento da minha vida. Eu nasci de novo. E ela narrou o fato pro segurança do terminal e ele não acreditou e ele foi embora. Francisco de Assis Pereira foi retirado da sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no centro de São Paulo. Termina a atividade de polícia judiciária, é remetido ao fórum e aí tem início a fase processual. Na saída, os policiais tiveram muito trabalho para evitar que ele fosse linchado pela multidão que se juntou para ver o rosto do maníaco. O Francisco, ele foi interrogado lá naquele presídio de segurança máxima que existia. Era o único que existia em São Paulo na época, o chamado Piranhão, lá em Taubaté. A gente quer que ele pague o que ele fez, né? Mas com verdadeira justiça. A intenção da polícia é garantir a vida de Francisco, que agora está sendo avaliado por uma junta psiquiátrica. Foram alguns colegas, nós fomos indicados pelo juiz para sermos peritos do caso. O caso do Francisco estava muito em evidência, mas assim, me interessou mesmo porque ele tinha matado muitas mulheres. Então eu queria saber, né, como é que era a dinâmica dele. Demorava assim, meses, dias. Não era uma coisa assim, consecutiva, uma coisa da outra. Quando aquilo acontecia, eu sentia aquele arrependimento e ao mesmo tempo era um arrependimento falso, porque se houvesse mesmo arrependimento, eu não teria voltado a fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele foi preso em 98
Eu devo ter aplicado a prova de Rocha e o PCLR em 98. E a prova de Rocha é uma prova que tem 100 anos no mundo. Ela é a única prova em psicologia que te dá toda a sua personalidade. Diz como você pensa, como você sente, como você age, teu caráter. E é um teste projetivo. Você vai projetar a sua personalidade nessas manchas de tinta. Então não tem como simular. Porque você vai me dizer o que você vê e eu vou te perguntar aonde você vê e por que você vê. E a prova de Rocha deu psicopatia, claramente. E o PCLR deu 30. O ponto de corte no Brasil é 23. Acima de 23 é psicopata. Ele deu 30. O Hospital das Clínicas, em São Paulo, possui um centro de estudos sobre a emoção dos homicidas. Para o psicólogo Antônio de Pádua Serafim, deve-se levar em conta todos os aspectos de quem pratica o crime. A gente tem imunidade para uma série de coisas, né? Inventaram uma série de vacinas. Mas para as alterações psíquicas nós não temos imunidade. Eu avaliei uma série de pessoas, inclusive o Francisco. Então, ele entra no que a gente chama de transtornos da personalidade. Violação de regras, insensibilidade, ausência de remorso. São muito individualistas, egocêntricos, ou seja, tudo voltado para si, e tende a sempre justificar o seu comportamento responsabilizando o outro. Então, o outro provocou, o outro fez isso, né? Ele falava dos crimes dele com orgulho, com um brilho nos olhos, com excitação. Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia não sei o quê. Eles não perdem o juízo de realidade. Eles não perdem a crítica. Eles sabem o que estão fazendo. Eles não controlam esses impulsos. Aliás, esses impulsos vão crescendo. Aquilo que eu fiz naquele dia, eu saía, mesmo que batesse aquele arrependimento, aquele nervosismo de mim mesmo, de ter feito cometido tal ato, e lembrar atrás, nossa, foi 2, foi 3, nossa, já cheguei a 8, nossa, já cheguei a 9. Aonde que eu vou parar? Eu vou acabar com o cara, vou terminar com todo mundo, com todas as mulheres, quando eu vou terminar. Quando eu converso com você, eu converso sempre com o Francisco, é isso que eu estou te perguntando. A cobertura do Maníaco do Parque, eu acho que ela conta um pouco da cobertura policial sensacionalista. Como é matar por amor? Mas pra mim, o Maníaco do Parque, ele é o nascimento do serial killer, assim, na cobertura policial. Tem algo de cinematográfico, né? Desse personagem meio um homem monstro. Quando você levava as mulheres pro parque, você levava-as para estuprá-las ou para matá-las? Levava para matar. O programa da noite do domingo fez foi show. Pensaram na família? Pensaram. Levaram em conta? Não. A troco de que fizeram aquilo? A troco da sede do popular. Puseram o criminoso como um personagem central de uma história de terror. Ele, como outros tipos de delinquentes, por serem egocentrados, necessitam de uma busca de fama que a mídia trouxe uma grande responsabilidade para todos que atuaram neste caso. Ele estava gostando da exposição que ele estava tendo. E principalmente ele relembrar do que ele fez, com todo o prazer do mundo, para o mundo inteiro escutar. É bárbaro isso. E quando vai para um programa de editório, o que menos interessa é o fato, interessa o show. Então, misturar as coisas eu acho uma receita desastrosa. São imagens fortes que a nossa produção fez, olha. A simulação a gente viu na televisão, né? Você matou o Selma Ferreira de Queiroz? Matei.
Absurda do que estava fazendo, né? E você não poder falar nada, né? Você é tão bonita, sensual. Tá vendo? Você sorrindo, fica muito mais bonita. Obrigada. A forma que caracterizaram a Selma como uma idiota, babaca, uma bobona. Vamos sentar um pouquinho pra gente conversar? Vamos, vai. Tá bom. Olhando cada detalhe, cada coisa que foi falada, eu falei, meu Deus. Até entendi por que muitas notícias saíram erradas. A partir daquilo ali também. Simularam como uma verdade, uma grande mentira. Eu levei ela pra casa. E ela não desconfiou de nada? Não. Ali ela já estava confiando em mim. Aqui não é perigoso? Não, eu sempre venho aqui. Por quê? Você tá com medo? Não, eu confio em você. Eu acredito na versão que ele me deu. Que puxou ela, pegou uma faca, falou, vem comigo, senão eu te mato aqui. Eu já não conseguia conter meus impulsos. Aí eu agarrei ela com força. O programa todo, simulando estupro, simulando violência, num domingo de tarde, não é isso? Depois de 2 anos, inclusive. E volta todo o sofrimento de novo, porque eu sei o que a família passou. Você transformar uma história tão triste, tão bárbara, triste para a família do Chico, triste para a família das vítimas, triste para nós como sociedade, diversão no programa de auditório. Você não sabe nem o que falar, né? A gente não sabe o que falar. O assédio das mulheres era grande. Você ficava excitado? Durante quanto tempo isso durava? A tua voz mudava como? Quase um pouco da voz. Você lembra, com certeza. Ele queria ter uma certeza que o cara estava preso. Que eu não acreditava mais em ninguém, mais nada, né? Francisco, essa pessoa, o pai da Selma. Me recordo que, assim, psicologicamente ele não ficou bem, não. Porque foi algo muito pesado. Ele tá de frente com o homem que matou a filha dele. Prazer, Antônio. Porque eu queria ver se o cara tava ali, mas não assim, pôr de frente com o cara e segurar ali. Ficar ali 15 minutos. Eu acho que foi uns 15 ou mais dali. Sua filha, ela foi vítima. Ela foi vítima, não de Francisco de Assis Pereira, mas ela foi vítima de um demônio, de uma força maligna que me usou. Eu gostaria de fazer uma oração. Ele levantou e falou, eu posso orar na cabeça dele? Tudo bem? O senhor que disse? O senhor que aceita a oração? Se o senhor aceitasse, obrigado. Eu falei, não, na minha cabeça não vai orar, não. Eu já tava ali olhando pro cara, pra mim tava vendo um monte de lixo na minha frente, né? E eu vou permitir que o cara pôr a mão na minha cabeça? Se o senhor quiser, o senhor pode deixar só. Meu Deus, aquilo me machucou muito. Deus abençoe, São Antônio. Louco ou criminoso? Ele é uma pessoa que detém um transtorno muito sério, muito grave. Ele não tem remorso nenhum. Que necessita do tratamento médico e jurídico. A configuração psicológica da natureza psicopatológica do quadro dele e de outros não muda. Trocado em miúdos, não tem cura. Um serial killer, ele sempre vai ser um serial killer. Não existe prisão ou tratamento que faça ele mudar o seu comportamento. Ele tem uma anormalidade, ele tem uma deficiência de caráter. Faz o que quer, ele faz por maldade mesmo, ele é um criminoso. Pela legislação brasileira, o maníaco do parque não deve permanecer por mais de 30 anos na prisão. Chegou aos 30 anos, tem que ser posto em liberdade. Por quê? Quem garante que ele não vai voltar a cometer os mesmos crimes? Alguém pode garantir que ele não vai vir atrás de quem sobreviveu?
Francisco de Assis Pereira, ele é mau e doente. E essa combinação é muito perigosa. Porque ele vai sair da cadeia e vai matar de novo.